São Paulo venceu com o time reserva. Mostra a força do elenco tricolor. Primeira coisa, tá? Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que a decisão do Zubeldia de escalar os reservas, para mim, foi super acertada. Não só porque tem Libertadores na quinta-feira, mas principalmente pela sequência. A gente vai ter Libertadores quinta, depois tem o Palmeiras domingo, e depois volta a ter o jogo da volta, né, da Libertadores. Então, assim, se tinha um jogo que o São Paulo tinha que poupar, era esse, né? Nas rodadas que tiveram vários clássicos, o São Paulo pegou o Atlético Goianiense, que é aquele time que estava sobrando lá no campeonato, então, assim, tinha que poupar. E isso, cara, assim, eu fiquei tão feliz com essa vitória, né? Óbvio que a gente fica feliz com qualquer vitória, com todas as vitórias, mas assim, porque eu tava meio receoso de que o time do São Paulo não jogaria bem, porque a cabeça lá, ele estaria lá pensando na Libertadores, mesmo considerando que são times que são jogadores reserva, tá? Eu falei, porra, os caras, mesmo que é reserva, vai jogar com aquela morosidade e tal, não sei o quê, mas eu achei assim, que o São Paulo não levou nenhum susto, jogou bem, sabe? Jogou bem. Claro que eu não tô falando daquele, porra, puta jogaço, que o São Paulo massacrou os caras, mas assim, dentro de uma realidade, onde um São Paulo era, sei lá, um time desentrosado, de muitos jogadores que estavam muito tempo sem jogar, então assim, a perna pesa, né? Os caras não conseguem ter aquele físico de um jogador que está atuando sempre assim. Eu achei que o São Paulo jogou bem, dominou as ações contra o fraquíssimo time do Atlético Goianiense. Para mim, esse time já caiu, né? Não sei que aconteça uma reviravolta no campeonato. Achei que o São Paulo jogou bem e poderia, inclusive, na minha opinião, ter feito até mais gols aí, 2, 3. Então, assim, fiquei satisfeitaço. Sei lá, talvez só nos últimos 5 minutos, São Paulo meio que já torcendo para o juiz acabar o jogo, né? Deu aquele desespero assim, mas para mim, 90 minutos, fora esses 5 minutos de acréscimo aí, digamos, São Paulo dominou o jogo, mereceu a vitória e os reservas, para mim, mostraram a que veio, mostrando que o São Paulo tem força para o final do ano. Você, Arthur, você ficou feliz nesse domingão de Dia dos Pais, futebol, desempenho do São Paulo, velho? Porque São Paulo ganhou, foi importante. Eu acho que esse jogo contra o reserva, né, os reservas contra o time que vai cair, já matematicamente caindo, eu acho que o São Paulo fez o certo. Colocar o time para jogar, colocar os jogadores que precisavam mostrar alguma coisa. Até para a gente ver o Marco Antônio jogando, como é que joga. Mas eu também acho que esse jogo mostrou muito do que alguns jogadores podem mostrar e não mostrar durante o campeonato. Alguns jogadores a gente não vai poder contar de jeito nenhum. O próprio Patrick, eu acho que não vai rolar. Ele não é um jogador que consegue mostrar muita coisa, né? Limitadíssimo. O próprio Moreira, que a gente esperava muito, que ia mostrar um jogo bom, um jogo volúvel, muito preso, muito com medo de jogar, sendo que era a hora de mostrar o jogo. Eu acho que São Paulo teve boas coisas nesse jogo para colocar em prática, de jogadores que podem ser substituir outros, mas eu acho que a gente já começou a ver realmente separar os homens dos meninos, na verdade, né? Mas assim, para a vitória, para São Paulo ter 3 pontos no campeonato, se manter na tabela lá em cima, foi ótimo. E, fora isso, a gente tem um jogo importante na quinta-feira. É isso aí, velho, isso aí. Então, realmente, assim, aquela máxima do Muricy, né? Quer assistir espetáculo, vai lá pro teatro, vai pro cinema, tal, o resultado é importante, concordo com você. São Paulo tá no bolo. E tão deixando a gente se iludir, né, Filipão? Tá deixando a gente se iludir. Acho que o jogo de ontem, como resultado perfeito, como você falou, a gente ia tomar um susto já no último minuto e graças a Deus o Jandrei, né? Foi tranquilo nos lances do final do jogo. Mostra, como o Arthur falou, Patrick ainda é muito verde. Mas você vê que o cara já chegou conectando o Jandrei, viu, Arthur? Que fase, viu? Vai lá, Filipão. Foi um alívio. Mas mostra que tem algumas opções e mostra também que precisamos de outras opções, né? Que é o que vem sendo batido na tecla aí de algumas opções de posições que São Paulo precisa, mas de um modo geral mostra que, inclusive no time reserva, tinha opções no banco que também poderiam jogar, então mostra que o São Paulo em algumas das posições está forte e algumas outras precisa dar uma melhoradinha.
Cara, e eu não sei, pra galera que acompanha aqui o Bora São Paulo, Arthur que tá sempre, toda semana aqui comigo, o Filipão que tá sempre participando aqui com a gente também, sabe que eu falo isso, né? O elenco do São Paulo, eu não acho o elenco do São Paulo fraco, sacou? Claro que, assim, pra mim, o que beira o absurdo, e eu não sei se vocês concordam comigo, a galera de casa concorda comigo, é assim, o São Paulo não tem um lateral esquerdo hoje, sacou? Porque, assim, o Wellington é o Wellington, e mais do que ser o Wellington, é o Wellington que tá vendido. Então ninguém garante que num jogo da Libertadores ele vai colocar o pé, sacou? Porque, porra, o cara pode estar pensando no salário dele que ele vai receber em libras lá no final do ano. Então, assim, o Wellington a gente não tem essa garantia de comprometimento, apesar de que eu achar até que ultimamente esses jogadores que vêm acabando o contrato, os caras não têm muito tirado o pé, mas não dá para garantir 100%, né? E o Patrick, como o Arthur bem falou, na minha opinião, hoje é um jogador que não está preparado, sacou? Para mim é um bom jogador, é um jogador razoável, nada que você vai falar, caramba, né? Porra, é o novo Serginho do São Paulo, né? Mas assim, também é um jogador jovem, a gente precisa esperar ele amadurecer mais e tal. E aí o grande absurdo é a lateral esquerda, porque até algumas pessoas vão falar assim, porra, e o volante também, né? O São Paulo perdeu o Alisson, perdeu o Pablo Maia, mas assim, apesar de eu não gostar do Lisieiro, eu entendo que o Lisieiro tá lá, sacou? Que ele tá sendo usado. E contratou o Marco Antônio, que não tem as características, digamos assim, de um jogador mais de pegada como o Pablo Maia, que o Arthur gosta muito de jogador com pegada, né? Mas não, peraí, rapaz, tô falando pegada no meio campo, calma. Mas assim, é um jogador que tem uma rodagem internacional, tal, não sei o quê, então assim, tá lá para cumprir tabela, Lisieiro também voltando assim, né? Enfim, mas assim, lateral esquerdo para mim é o ponto crucial que eu vejo assim que o São Paulo tá penando. Apesar disso, a gente não pode negar também que esses caras deram conta de recado, pelo menos nesse jogo. Não sei se ao longo do ano a gente vai poder contar com o Patrick, né? Deus me livre e guarde, o Wellington se machuque, ou então, sei lá, fale que não quer jogar, quer. Fora essas duas posições que são meio óbvias para nós aqui, para os torcedores, Arthur. Te preocupa, assim, algum ponto do time, né? Que você fala assim, não, cara, o São Paulo precisa contratar, precisa sair no mercado, esse mercado que está aberto até o final do mês, aí o São Paulo precisa contratar alguém para repor para esse elenco, cara? Ó, pelo estilo de Zubeldia, que ele vem montando o time desde que ele chegou, o time está fazendo basicamente o que ele quer. E a gente não está tendo muitas surpresas de posicionamento. Então, os caras já estão praticamente lá, ele encaixado nas suas posições. Então, eu acho que dessa galera que saiu do banco de reserva para jogar ontem, o time se comportou bem. O meio de campo, os dois volantes, para frente. E a zaga também. Os zagueiros jogaram bem. A única ressalva são os laterais, que não deram passagem, não fizeram quase nada no jogo. Então, eu acho que você pode não ter a mesma qualidade do Ferreirinha e do Nestor, mas eles jogam na mesma posição, eles fazem a mesma função. O Nestor ainda recua mais. A gente pode não ter a mesma habilidade de rato assim, na direita, mas tem um Opa, acho que o Arthur travou aí, né, Felipão? Mas ele estava falando sobre essa questão de você ter 2, 3 jogadores assim por posição, né, velho? Isso. Acho que a internet caiu, mas já voltei. Então, eu acho que o São Paulo precisa e está conseguindo, com os caras dos bancos e os titulares, mesclar. A gente realmente precisa. Nas laterais, eu acho que o volante, a gente não está precisando tanto, mas precisa chegar. Não está tanto. Eu acho que Thiago Mendes, se vier, vai ser de uma boa. E na lateral esquerda, a gente precisa, com urgência, nem que seja o reserva do El Nápoles para vir jogar aqui, porque não tá dando, não. Cara, eu penso assim também, sabe? Claro que o Alexandre, para mim, é o nome que mudaria até o São Paulo de patamar, assim. Ninguém. Talvez nos mesmos moldes do Rafinha mudou o São Paulo de patamar. Né? É um jogador que vai driblar 2, 3, 4, vai fazer gol e tal, mas assim, é um cara com rodagem internacional, é um cara com experiência, é um cara de seleção brasileira. Mas assim, para mim é absurdo. São Paulo não tem um lateral esquerdo. Tem que contratar em qualquer lugar, na minha opinião. Ou você acha que deve segurar até a janela, o último dia da janela, Filipão, para tentar trazer um cara porque, sei lá, para ser o cara do São Paulo, ou precisa de um lateral esquerdo para mostrar essa força do elenco, hein, Filipão? Eu acho que precisa. Ela já precisava desde que a gente não conseguiu manter o outro jogador lá, que foi pro time verde. Um adendo sobre o Wellington. Ele tem algumas deficiências, mas assim, principalmente nos últimos jogos, não tá faltando vontade. Ele disputa as bolas, ele briga, ele dá carrinho. Então, assim,
até aqui, ele tem deixado o futuro dele lá para frente, né? Mas sim, o lateral esquerdo é urgente. Acho que na questão de Moreira é mais ameno, porque a gente tem 2 além de Moreira, né? Tem o Igor Vinícius e o Rafinha. E acho que além da lateral esquerda, um zagueiro, cara, porque trocou o treinador do Equador, né? Que não ia convocar mais o Arboleda, mas agora um novo treinador, a gente não sabe. O jogo de volta da Copa do Brasil, se eu não me engano, é no dia seguinte das eliminatórias. Então, se convoca a Ferrarese e convoca a Arboleda, a gente vai com Sabino e Alan Franco com o menino da base de 16 anos no banco. Então, a lateral urgente, mas o zagueiro também. Não só eliminatórias, como eu estava escutando aí, que parece que vai ter amistoso, data FIFA de amistoso também. Tal. Então, assim, eu concordo com você com esse quesito aí de zagueiro, porque pode ser que a porra empenhe, porque, cara, assim, a Arboleda era um líder lá na seleção do Equador, né? Claro que, porra, a Arboleda é a Arboleda, todo torcedor de São Paulino conhece, né? Acho que não tem ninguém que duvide o que a Arboleda faz. As mesmas coisas que o Arthur faz aqui em Salvador, né? Então, assim... Não, pera aí, pô, a gente sabe, né? A gente sabe mas o cara, com essa mudança do treinador, você chamou a atenção de um ponto importante, meu filho. Pô, muito provavelmente ele passe a ser convocado, ele volte a ser convocado para defender a seleção lá, né? A não ser que sei lá, a dirigência da Federação Equatoriana ainda mantenha esse resquício, mas, cara, o Arboleda é um bom zagueiro e exerce essa liderança, mas é bem pensado.